Por que um relógio precisa de limpeza se ele é muito bem fechado e nem água entra? Como é possível um relógio sujar por dentro, mesmo sendo muito bem hermético? Vamos explicar isso. Fica aí, que você vai curtir. E aí, beleza? Ezequias Relojoeiro com mais um vídeo. O processo de limpeza de um relógio é um dos passos de uma boa manutenção. Fazer uma limpeza em si não resolve tudo o que acontece em uma máquina, em um calibre de relógio. Então, essa é um dos passos da manutenção. Então, além da limpeza, a gente tem uma inspeção, a gente tem uma pré-limpeza, a gente tem a limpeza propriamente dito. Você tem a inspeção novamente, inspeção de novo depois que você limpou o relógio. Você tem a lubrificação juntamente com a nova inspeção. Depois tem montagem, depois tem inspeção novamente. Depois tem os testes finais, teste de vedação, teste de funcionamento, precisão, dependendo do tipo do relógio. Então, basicamente, uma limpeza do relógio consiste em todos esses passos. Quando você fala em limpeza na máquina, eu considero que tem que ter todos esses passos, tá? Não pode ser apenas uma limpeza, pelo menos uma limpeza bem feita, um serviço bem feito, que é uma manutenção bem feita, consiste em vários passos que são os principais que eu citei aí. Mas aí, por que um relógio precisa da limpeza se ele é fechado? Como eu abri aí no vídeo falando sobre isso. Por que acontece? É isso que nós vamos abordar aqui e destrinchar para vocês. Bem-vindo de volta por aqui no nosso canal. E para você que chegou agora, aqui a gente fala da área da relojoaria, mais especificamente nas questões técnicas, que a gente faz manutenções, dá dicas de conserto de relógio, damos dicas também para você saber usar o seu relógio, cuidar bem do seu relógio. Então, se você curte a área da relojoaria, pode deixar... Não, peraí. Deixar o joinha agora? Você pode deixar, mas... espera aí o dedinho, não precisa dar o joinha não. Se você gosta da relojoaria, depois que você viu uma parte do vídeo, pode deixar seu joinha. Eu tenho certeza que você não vai arrepender. E se gostar do conteúdo, considere se inscrever no canal, que aí você fica ligado mais rapidamente do que acontece por aqui na relojoaria, dentro desse canal. O motivo mais básico que o relógio precisa de limpeza é para você manter o relógio em bom funcionamento, manter a conservação do relógio. Quando eu digo relógio aqui, pensa sempre num todo, não só o relógio externamente, com pulseira, pino, botões, como o mecanismo. Geralmente quando se fala limpeza, a gente pensa só na limpeza da máquina, mas o relógio externamente também é muito importante fazer essa limpeza, porque na questão da prevenção, você previne defeitos, previne desgaste da peça, danos na peça, ferrugem, você previne defeitos gerados por uma falta de manutenção, por uma falta de limpeza, como um problema na vedação. Na parte externa você previne várias coisas desse tipo. E limpar para remover resíduos de lubrificante já é para o lado de dentro da máquina. Para que serve? Para ele evitar desgaste nas peças, evitar mau funcionamento. Desgaste na peça é mais quando se trata de um relógio automático, que vai ter realmente desgaste na peça se não houver uma lubrificação em dia. No caso dos quartz, você não vai ver desgaste na peça porque não lubrificou, mas você vai ter o problema do funcionamento apenas, que o relógio vai parar, o relógio vai atrasar, vai consumir bateria. Por quê? Porque não foi limpo a máquina dele. E as questões externas vai ser igual para os dois relógios, né? Vai ter problema de vedação, vai ter problema de sujeira de pino, vai ter problema de danos no pinos, problemas que você... Pela ausência de limpeza, o relógio vão se gerar desses problemas. Aí, talvez você já percebeu de onde que vem a sujeira do relógio, mesmo ele sendo fechado. O que acontece? Tudo que precisa que tem movimento, tudo que tem funcionamento, tudo que tem lubrificação, tudo que tem desgaste, naturalmente vai gerar sujeiras próprias. O motor de um carro, o motor de uma moto, o motor de um avião, o motor de um barco, um navio. Todas essas peças, mesmo sendo fechadinho, o motor sendo hermeticamente fechado, o próprio sistema de funcionamento daquele equipamento gera as próprias sujeiras,
que são os lubrificantes que estão ali, que vão funcionando e se desgastando com o tempo, as peças que vão se desgastando de pouco a pouco com o tempo, mesmo estando lubrificado, vai sofrendo aquele desgaste assim, normal. E todo esse sistema de funcionamento vai gerando esse desgaste natural e essa sujeira natural que acontece dentro de um motor de qualquer coisa. No nosso caso de relógio, não é diferente. E eu vou até uma adenda aqui, não sei por que na área de relógios as pessoas ficam assustadas quando dizem que relógio precisa limpar por dentro, que o relógio precisa lubrificar. Mas como assim? Tem um funcionamento ali, tem uma mecânica ali. Assim como acontece em qualquer coisa que funciona, qualquer coisa que tem mecânica. Na verdade, não é só que tem mecânica específica, não. Tudo na vida precisa de limpeza, de revisão. Se você deixar uma casa sem limpar, ela vai sujar lá com pó, com o ambiente ali, natural. Se deixar uma bicicleta sem limpar, vai danificar. Se a gente mesmo não se limpar, vai dar problema. Então tudo funciona à base de se manter limpo, à base de se manter cuidado para funcionar. No relógio não é diferente. Tá? Como eu falei, moto, bicicleta, avião, carro, navio, tudo precisa de revisão, tudo precisa de limpeza. Relógio não vai ser diferente. Por quê? Não vai ser diferente. Então, dentro do relógio também tem essas questões de desgaste, tem essas questões de limpeza, tem o óleo que vai ficando velho e vai fazendo o relógio gerar essas próprias sujeiras dentro do mecanismo e dentro do relógio também, ali na caixa do relógio, além de ser só no mecanismo. E por isso a gente percebe que várias outras coisas que eu acabei de mencionar agora, que são também hermeticamente fechados e precisam de revisão, precisam de manutenção. Lógico, tem algumas coisas que precisam de manutenção mais rápida, outras mais lenta. No motor de um carro, por exemplo, às vezes fica quilômetros e quilômetros sem ter que abrir o motor, que o próprio óleo lubrificante vai fazendo a limpeza, porém a limpeza, o óleo é trocado, então a limpeza é feita tecnicamente de qualquer forma, um pouco diferente do relógio, mas é feita, porque você troca um óleo, aquele óleo velho vai com toda a sujeira junto embora e põe um óleo novo, vai fazendo aquela limpeza. E com o tempo o carro, mesmo trocando o óleo, você às vezes precisa de abrir o motor para fazer uma revisão, para trocar, para fazer manutenção dentro do motor que é hermeticamente fechado. Por quê? Porque ele gerou a sujeira ali mesmo sendo hermeticamente fechado. A única diferença que eu entendo, que eu sei em relação às outras coisas, motores, quanto ao relógio, são os tamanhos das coisas. O relógio é um motor que costuma ser 50 vezes menor, 100 vezes menor do que os motores mais comuns que a gente conhece. Motor de uma moto, motor de um carro, motor de um avião. Só muda isso. Mas o conceito, a engenharia, a mecânica, a lubrificação, o desgaste que existe, não tem quase nenhuma diferença em relação a tudo isso que eu acabei de falar agora, que precisa de revisão e de limpeza. E o que acontece se um relógio não for limpo por dentro? Pelo menos dentro do limite ali, projetado, indicado por manuais técnicos, indicado por manutenções. Acontece que, como você já viu até aqui, vai gerar problemas de funcionamento. No caso de um relógio quartz, o que acontece no mecanismo que não faz limpeza dentro do máximo previsto, que geralmente eu falo de 5 a 10 anos, ou quando apresentar defeito no relógio quartz, o que acontece se você não limpar e lubrificar, o relógio vai começar a gerar problemas, principalmente de atraso ou chegar a parar. Porque a máquina do relógio, as engrenagens vão funcionando pesada, exigindo mais energia e fazendo primeiro consumir bateria. A primeira coisa que acontece, às vezes funciona bem, mas começa a consumir bateria. Uma bateria de durar aí 2 a 3 anos, na maioria dos relógios, alguns 5 anos, alguns até 10, passa a durar 1 ano e meio, 1 ano, até menos de 1 ano. Por quê? Porque está precisando de uma limpeza e lubrificação e uma manutenção completa no relógio. Fazer aqui todo o serviço que eu falei na abertura ali. Verificar as peças, lubrificar, montar de novo, fazer ajuste. Está precisando disso. Então um relógio quartz que não tem limpeza, ele vai fazer isso. A partir de 5 anos em diante, é normal acontecer do relógio passar a consumir bateria. Passar a consumir bateria é uma das primeiras coisas que acontece, mais comum. Mas aí outros defeitos são o quê? Consumir bateria, como eu falei, fazer atrasar e pode chegar até parar simplesmente por causa de uma sujeira. Simplesmente porque a lubrificação secou ali e a sujeira gerada pelo natural do mecanismo fez o relógio. Dá problema. Então, se não limpar, é isso que vai acontecer com o mecanismo quartz, vai gerar esses problemas. E no caso do relógio automático, os conceitos são parecidíssimos, são similares.
Com a diferença de que o relógio automático, se você não limpar e lubrificar periodicamente dentro do previsto, que eu indico pelo menos de 5 a 10 anos, dependendo do perfil de uso, o que vai acontecer, além dos defeitos que você vai perceber pelo fato do relógio não ter a revisão em dia, que é o relógio começa a atrasar ou adiantar, ele começa a parar mesmo em uso no pulso, sem manter a corda. Além desses defeitos, você vai ter o desgaste da peça ali do mecanismo, das engrenagens, das pontes, das peças do relógio, das rodas, dos eixos. Por quê? Porque o relógio mecânico, ele já existe uma força muito maior ali do que o quartzo. O quartzo não tem uma força mecânica tão grande para fazê-lo funcionar. Porque o que funciona é a parte elétrica, que gera o pulso elétrico, que gira as engrenagens, que são todas leves. Muito raro você ter uma engrenagem de um quartzo que desgastou porque não lubrificou. Ele vai parar primeiro, porque não tem força suficiente para manter funcionando com óleo seco. Já no relógio automático, ele quando fica sem óleo, como a força é muito grande da mola principal ali do tambor de corda, o relógio funciona de forma forçada, gerando esse desgaste nas engrenagens, nas pontes, no balanço, nas molas, fazendo com que o relógio sofra com essa falta de manutenção e gera desgaste, que fazendo com que a manutenção, quando for fazer, fica até mais cara do que se você fizer preventivamente para evitar isso. Então, a diferença de um para o outro é isso. E aí, deu para tirar a dúvida aí de que por que um relógio precisa de limpeza mesmo sendo fechado? Se você aprendeu pelo menos uma coisa, como eu falei, deixa o joinha, toca no gostei para me saber se você gostou, se você aprendeu pelo menos uma coisa. E se você curtiu esse canal, continue por aqui. A gente tem manutenção completa de relógio, temos dicas para comprar relógio, algumas dicas também para comprar relógio, a gente já falou, tem um vídeo aqui completo de como escolher um bom relógio. A gente tem outros vídeos de cuidados sobre a manutenção, sobre os relógios, como usar, sobre mudança de pulseira, então vários assuntos sobre a relojoaria. Eu tenho certeza que você vai curtir essa área se você curte relógio, beleza? Muito obrigado por chegar até aqui e até o próximo vídeo.